Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos aqui esse texto de Jesus, que após ir agregar os dois primeiros desviados da igreja, que nós temos conhecimento, no caminho de Emaús, ele vai dar esta ordem aos seus discípulos. Ele vai mandar que seus discípulos fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles pudessem ser revestidos de poder. É tão interessante que muitos são chamados e poucos são escolhidos. É tão interessante que Jesus tinha muitos discípulos, mas nem todos ficaram na cidade para serem revestidos de poder. Pastor, como é que você sabe disso? Pelo fato de que Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 12, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, depois ele apareceu a Tiago. E se nós tomarmos isso, não sei se os 70 estão nesse meio, ou se não estão, mas o fato é que havia mais de 500 discípulos, e Jesus deu uma ordem, mas naquele cenáculo permaneceram 120 pessoas, esperando a promessa do alto. 120 pessoas acreditaram que se eles ficassem, que se eles permanecerem, eles seriam revestidos de poder. Só que aqui vai culminar na festa que nós chamamos como festa de Pentecostes. E porque lá em Atos capítulo de número 2, vai falar cumprindo-se os dias de Pentecostes. Ou seja, cumprindo-se terminando a festa de Pentecostes. Então estava acabando a festa de Pentecostes quando veio do céu o som, veemente impetuoso. Mas o que é essa festa de Pentecostes? Se nós formos no livro de Hebreus, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo dizer que a lei ela é sombra das coisas que haveriam de vir. O apóstolo Paulo vai dizer que as festas judaicas nada mais eram do que símbolo daquilo que Deus ia fazer de fato, de verdade. Então, quando nós temos no Êxodo a festa do Pessá, que significa a festa da Páscoa, que significa a festa da travessia, da transição do Egito para a terra prometida, a passagem do Egito para a terra prometida, tudo isso é símbolo da simbologia de que você está saindo do mundo, está saindo do Egito, está saindo da escravidão, para viver na terra de promessa, que é a terra de Deus, para viver uma nova vida agora debaixo da obediência de Deus, não mais escravo de um Senhor cruel e perverso, seria o pecado ou o diabo para nós, mas sim debaixo de uma obediência de Deus. Então esse é o símbolo. Então por que essa festa tem o nome de Pentecostes? Porque esse nome é o nome grego da festa. Na verdade o nome hebraico dessa festa significa Hag Shavuot, que significa festa das semanas. Por que festa da semana, pastor? Porque contará 50 semanas a partir da Páscoa, e a partir das 50, depois das 50, ou melhor, contará 49, e depois dessas 49, um dia após, será o dia 50º, ou seja, será o dia de número 50, e por ser o dia de número 50, essa festa se chama Pentecostes, ou seja, a festa das colheitas, também chamada como festa das colheitas, ou festa das primícias, festa da semana, ela é o que? Aonde o cristão vem colher, festa das colheitas, vem colher o que? Colher aquilo que Cristo plantou, porque lá no Pessá, o que Deus diz? Deus falou, pega o sangue do cordeiro e passa sobre a verga da porta, e Deus diz, a casa que eu olhar, Deus é que vem, a casa que eu olhar e ver o sangue do cordeiro, dessa casa eu vou passar longe, ou seja, eu não vou matar, eu não vou derramar a minha ira aonde o sangue do cordeiro estiver, ou seja, o cordeiro precisa morrer, ele precisa semear em morte, para que nós pudéssemos viver e colher os frutos que o cordeiro morreu. Por isso que Jesus, após morrer, eles falam assim, agora vocês ficam em Jerusalém para que vocês possam colher aquilo que eu vou dar. E o que é que eu vou dar? A promessa que meu Pai me deu. E a promessa é que eu vou revestir uma igreja de poder, para que ela possa abalar as estruturas do inferno, para que elas possam abalar a estrutura da sociedade, e ninguém vai poder deter vocês, porque eu vos dou poder para poder pisar em serpente, escorpião e toda obra do mal. A palavra poder aqui no texto grego significa dinâmico. É da onde deriva a nossa palavra dinamite. E o que a nossa palavra dinamite ela faz? Ela destrói
A palavra dinamite, ela abala as estruturas. Então, quando Jesus está dizendo que Ele vai encher uma igreja de poder, que Ele vai encher um crente de poder, Ele está dizendo que essa igreja vai abalar a estrutura da sociedade. E uma pergunta é: a igreja de Atos dos Apóstolos, ela abalou ou não abalou a estrutura da sociedade? Abalou. Então, muitos vão dizer, muitos teólogos modernos vão dizer: pastor, não se faz doutrina a partir de um livro de história. Tudo bem, nós não podemos fazer doutrina, temos as epístolas que são doutrinárias, mas nós temos um modelo, e o modelo da igreja não é ser uma igreja moderna, o modelo da igreja é seguir o modelo da igreja primitiva, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós achamos o amém em cada epístola doutrinária do apóstolo Paulo, mas no livro do apóstolo o amém não é dito, porque o Espírito Santo continua a escrever essa história, ele continua a usar crente, encher crente do poder do Espírito Santo, para que as portas do inferno, de forma alguma, venham a prevalecer contra a igreja do Senhor. Então essa é a história que continua a desenvolver, que Deus continua a encher, a revestir de poder, homens e mulheres para fazer esta obra. Em todas as eras da igreja, sempre tiveram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E aqui nós vamos para a palavra e nós vamos ver que Jesus prometeu batizar agora o crente com o Espírito Santo. Esse revestimento de poder era a promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas para que nós possamos entender melhor esse batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender os 3 batismos que a Bíblia Sagrada vai narrar. A Bíblia Sagrada vai nos dar 3 batismos, e eles estão muito claros, muito específicos na Bíblia Sagrada. O primeiro batismo que a Bíblia Sagrada ela vai narrar é o batismo nas águas. O segundo batismo é o batismo no corpo de Cristo. E o terceiro batismo é o batismo com o Espírito Santo. Haja visto que não tem ordem para esses batismos. Eles estão ali, eles estão na Escritura, e eles estão acontecendo, e eles acontecem. E umas pessoas seguem uma forma, e outras pessoas seguem outra forma. E agora nós vamos analisar isso de forma que foi acontecendo nas Escrituras. Então o primeiro batismo que nós podemos falar é o batismo nas águas, que é o batismo que todos conhecem, que todos melhor sabem. E às vezes as pessoas falam um só batismo e pensam logo no batismo das águas, porque é o batismo que todos nós conhecemos. Mas nós vamos entender que esse um só batismo não é o batismo nas águas. E lá em Atos capítulo 11, verso 16, quem quiser anota, ou quem puder abrir rápido, mas eu não vou esperar, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo abrindo muito texto. Eu vou narrar para vocês. Em Atos 11, 16, Pedro vai dizer: lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Nós temos em um único versículo 2 batismos claros e distintos. O batismo nas águas, João batizou com água, e o batismo no Espírito Santo. Vamos fazer uma análise daquilo que é a palavra batismo. A palavra baptismo, ela vem do grego, e ela significa imersão, ela significa imergir algo. Ou seja, quando o batismo primeiramente, nas escrituras sagradas, e lá naquela época, se dava por imersão. João pegava a pessoa e afundava ela na água, imergia ela na água em um ato simbólico. E qual é o ato simbólico? O ato de que aquelas águas que correm do rio, a pessoa está descendo ali e os pecados dela são levados pelaquela água, e ali o velho homem dela é sepultado naquele ato, e ela levanta daquelas águas uma nova criatura para a glória de Deus, uma pessoa transformada para a glória de Deus. Então esse é o batismo nas águas, e esse era o batismo que João pregava, o batismo de arrependimento pelos pecados. Então ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E de antemão ele já anunciava: olha, eu estou batizando vocês com água, mas após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu, um que eu não sou digno nem de carregar a sandália de seus pés. Em outra palavra, João está dizendo: diante dele eu sou menor que um escravo, e ele está dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele é maior do que eu. E aí nós podemos olhar isso, analisar isso. Eu vou deixar de lado essa palavra fogo, porque daria também muito problema e nós ficaríamos uma análise muito longa. Mas esse é o primeiro batismo, o batismo nas águas. O segundo batismo, ele é o batismo, nós podemos falar sobre o batismo no corpo de Jesus. O batismo nas águas, na vida daqueles apóstolos, eles vão dizer que o crente, para poder ser batizado,
Eles vão dizer que um crente, para ser batizado, deveria examinar 2 dias de jejum, sem comer e sem beber. O ministro e o que vai ser batizado, e todos quanto pudessem fazer esse batismo. Por quê? Porque a ideia que funciona é basicamente essa: o cristão, ele vai descer nas águas, e logo que ele descesse nas águas, por ele estar se consagrando, por ele estar esperando a promessa, o Espírito viria e o batizaria com o Espírito Santo, e encheria a vida dele com poder para ele fazer a obra evangelizadora. Então nós temos um modelo: tudo que Deus faz em nós, Ele fez com Jesus Cristo. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo primeiro foi batizado por João nas águas, e quando ele sai das águas, o céu se abre, e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce, e Jesus é batizado com o Espírito Santo, e Jesus é ungido com o Espírito Santo, para fazer sinais e maravilhas. Mas pastor, eu pensava que Jesus era o Filho de Deus e tinha todo o poder. Ele abriu mão do seu poder, e tudo que ele faz agora, ele só pode fazer com a unção do Espírito Santo. É claro que Jesus recebeu o Espírito sem medida, porque a Bíblia vai dizer isso: por isso o Senhor ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. E aí João Batista diz: ele é aquele que recebe o Espírito sem medida, ou seja, não há uma medida para ele, foi uma medida ilimitada da porção do Espírito Santo, ao passo que ele era o Filho de Deus. Então nós temos o batismo nas águas, e o segundo batismo nós podemos falar o batismo no corpo de Cristo, e esse aqui é o principal batismo. Pastor, nem tinha ouvido falar desse batismo, é o principal, mas esse aqui é o principal batismo, porque esse batismo é o batismo que autentica o crente como um crente salvo, autentica o crente como um eleito. O batismo no corpo de Cristo, um só batismo é esse batismo. E esse batismo o que é? Esse batismo é o batismo da morte. É o cristão que de fato ele morreu para o mundo. É o cristão que de fato o mundo não o atrai mais, o mundo não lhe causa mais desejo, ele não ama o mundo, o amor do mundo não está nele, o amor dele está no Pai, o amor dele está na obediência ao Pai, nos seus mandamentos, porque ele conhece que o mundo passa e as suas vontades também, e ele sabe que quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O amor está dentro dele, porque ele morreu para o mundo, ele morreu para o pecado. E aí Paulo fala: se eu estou morto para o pecado já não tem mais poder sobre mim. Se eu morri para o pecado, porque quando Paulo vem narrando a questão da graça de Deus, e ele fala onde abundou o pecado e superabundou a graça, no capítulo de número 5, na virada, no capítulo de número 6, vão dizer assim: o que diremos, pois? Continuaremos pecando para que acabe somente? Paulo fala: de maneira nenhuma, porque nós já estamos mortos para o pecado, não sentimos mais prazer no pecado, não temos mais delícia no pecado, nós morremos para o pecado. E aí que está a marca de um cristão autêntico. O cristão morto para o pecado, o cristão que pode até tropeçar e pecar, mas quando ele peca, isso lhe corrói a alma e o coração, e ele volta em arrependimento chorando para Deus. Então existe um texto controverso em 1 Coríntios 12, verso 13, que as pessoas ficam brigando, que tipo de batismo é esse? Mas para mim é muito claro, porque alguns vão querer colocar esse batismo como batismo com o Espírito Santo, mas não é. Esse texto justamente fala sobre o batismo no corpo de Cristo, ou seja, Paulo diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados pelo único Espírito, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livre, e a nós todos foi dado a beber de um único Espírito. Ou seja, quem é que batiza no corpo de Cristo? É o Espírito Santo, porque o batismo no corpo de Cristo é igual à regeneração. O Espírito Santo te batiza na morte, é Ele que mata o seu ego, é Ele que mata a sua velha criatura, é Ele que vai fazer viver um novo homem. Então é Ele que te batiza no corpo de Cristo. Lá em Romanos 6, como eu estava narrando, diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que se fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Um texto claro falando sobre o batismo na morte, ou seja, batismo no corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo, todos nós fomos batizados na sua morte, ou seja, se morremos com Ele,
qual é a nossa certeza? Que com Ele também viveremos. A única certeza do cristão de salvação é se ele está morto para o pecado e morto para o mundo. O mundo não o atrai mais, o pecado pode até tentar atraí-lo, mas ele guerreia e luta contra aquilo, mas ele vai lutar e crucificar os seus membros e a sua carne. Esse aqui é o principal batismo de salvação do cristão. É o único batismo essencialmente importante. O outro batismo é que nós estamos narrando durante a pregação, que é o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1:5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Jesus dizendo aos discípulos: João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Então, como eu estava falando, tudo que Deus faz em Cristo, Ele faz, tudo que Deus faz em nós, Ele faz em Cristo primeiro. Então, Cristo veio e morreu e nos deu o exemplo que nós temos que viver e morrer para o mundo. Cristo veio e ressuscitou e nós ressuscitamos uma nova vida para Deus. E agora Cristo vai ser glorificado, ou seja, depois nós vamos ser glorificados igual a Ele. Existe um exemplo, então nós vamos acontecer em nós aquilo que aconteceu em Cristo, porque o cumprimento da profecia que acontece no Rio Jordão, como eu narrei, do céu se abrir, é o cumprimento da profecia de Isaías 42, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça sobre os gentios. Olha o cumprimento dessa promessa clara, quando ele diz: a quem apraz a minha alma. O que te lembra? A tradução muda um pouco, mas é o mesmo texto que Deus, Ele ouve, Ele fala assim: esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Algumas traduções: a quem me compraz, ou a quem me apraz. Ou seja, esse é o meu filho amado. Está cumprindo a profecia de Isaías capítulo 42, e Deus colocou nele o seu Espírito. E agora a promessa é o quê? Que Deus vai colocar em nós o seu Espírito, que Deus vai nos revestir também, para nós podermos fazer a obra de Deus, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Lá em João 6:27, Jesus vai dizer que eles não deveriam trabalhar pela comida que perece. Vocês conhecem João capítulo 6, nós já falamos alguma coisa, que o povo buscava comida material, que o povo buscava a multiplicação dos pães, que acontece no capítulo anterior, capítulo 5. O povo buscava, ou no início do capítulo 6, o povo buscava fazer Jesus de um rei. Mas aí ele diz: não me procure pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. E aí João diz: porque esse o Pai o selou. Ou seja, o Pai selou a Jesus. O Pai marcou Jesus com a promessa do Espírito Santo. E essa promessa agora é concernente a nós. João, ele pregava esse batismo nas águas, dizendo que batizava com água, mas falou: esperem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o que é isso? Se nós olharmos para esse texto e fazermos a exegese do texto que nós lemos, Jesus falando: ficai em Jerusalém, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. A exegese é clara, que ele está narrando para os apóstolos. A exegese é clara, que é para aquela época. Mas se nós formos fazer uma hermenêutica desse texto, que é a aplicação desse texto para a nossa vida, nós vamos ter que saber, se queremos experimentar a graça e a glória de Deus, o poder e a autoridade de Deus, nós temos que esperar a Deus vir sobre nós, com o poder e com a autoridade. Aonde, pastor, eu tenho que esperar? No seu quarto, em um lugar isolado, aonde você escolher. Mas um lugar você vai ter que escolher, até que Cristo te encha e te revista com esse poder, até que Cristo derrame essa glória sobre você. Isso é tão interessante que o Poxa, ele dizia que ele andava com alguns pastores batistas muito espiedosos, e os homens eram cheios de poder, cheios de unção, e ele, um jovem de menos de 20 anos, que acabou de deixar a faculdade de Direito, ele falava assim: eu não tenho isso que esses homens têm. E ele diz então que ele começa a chegar do trabalho, e ele começa a reservar 3 a 4 horas diárias de oração para Deus, e ele começa a entrar à madrugada e acordar cedo cansado e orar, e ele falou que ficou durante meses fazendo isso, 3 meses, 4 meses, até que a
mão de Deus veio sobre ele. E ele falou então que experimentou o poder do Espírito Santo. Ele experimentou então a glória de Deus, ao ponto dele falar que quando ele foi ao Peru pregar para os índios peruanos, o que aconteceu? Ele falou que ele viu 200 índios caírem ao chão no poder da palavra do Evangelho, chorando e se arrependendo. Ele viu a glória de Deus se manifestar. E ele diz assim: algumas pessoas ficam brigando se é batismo com o Espírito Santo, se é revestimento de poder. E aí o irmão Poxa vai dizer: pouco importa aquilo que você quer chamar. Ele diz: é melhor o crente ter experiência e não saber qual nome dar, do que saber qual nome dar e não ter qualquer experiência com o Espírito Santo. O cristão tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. O cristão tem que ter uma experiência real com o Espírito Santo. Haja visto que o meio da igreja intelectualizado e abastardo quer dar desculpa para o seu relaxamento e afrouxamento em buscar ao Senhor, porque existe um preço em buscar ao Senhor. David Wilkerson fala sobre isso quando ele diz que ele era um grande homem de Deus nos Estados Unidos e andava dos Estados Unidos de um lado ao outro, aquele que ganhou o grande traficante no Brooklyn, Nick Cruz, e quando apontavam para David Wilkerson dizia assim: ah, lá vai o homem de Deus. E ele diz: mas ele tinha deixado de orar porque não estava tendo tempo na sua agenda para orar. E ele disse que o diabo vinha ao seu coração e tentava ele com todo tipo de desejo e de prazeres errados. E ele disse assim: é quando o homem deixa a oração, ele é tentado. E o homem, para andar na unção do Espírito de Deus, ele vai ter que pagar um preço com Deus. Ele vai ter que renunciar à fama, ele vai ter que renunciar a prazer, ele vai ter que renunciar à amizade. Mas Deus unge esse homem com o poder do Espírito Santo. Deus unge de uma forma especial e clara, porque o Evangelho ele não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas o Evangelho consiste em poder, e esse poder só é desfrutado com uma vida diária, constante, de sacrifício de oração. A igreja primitiva, eles oravam, eles jejuavam 2 vezes na semana, e a média de oração daqueles crentes era de 12 horas. Que é isso, pastor? Não consigo, eu trabalho. Mas 1 hora, 2 horas, tem tempo. E nós não damos. E depois nós queremos argumentar que não existe mais poder, nem sequer buscamos como vamos argumentar. Esse poder é um poder que estava tanto para os apóstolos quanto para qualquer um crente disponibilizado a buscar o Senhor. Isso é provado na história de qualquer homem de Deus. Isso é provado na história da igreja. Isso é provado em qualquer lugar, em qualquer situação. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desse dia. Jesus está querendo dizer assim: João mergulhou vocês em água, eu vou vir e vou pegar vocês e vou mergulhar na presença do Espírito Santo. Eu vou encher vocês tanto, que vocês vão poder fazer obras até maiores do que a minha. Que isso, pastor? Heresia, Cristo é mentiroso agora. Existe homem que pregaram para multidões que Cristo não sonhou em pregar. Existe homem que almas foram convertidas para pessoas que Cristo não sonhou por causa da limitação do seu tempo. Porque aquilo que Ele faz é verdadeiro. Vão fazer obras até maiores, porque eu vou dar o meu Espírito para fazer isso. A Bíblia, o que ela quer dizer é o que ela quer dizer. Nós queremos às vezes interpretar ao nosso bel prazer, ao nosso comodismo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Os que perseveraram em buscar Deus. Sabe quantos dias de oração eles buscaram? 1 dia, pastor, não. 2 dias, pastor, não. 10 dias orando. Eu quero desafiar um crente que diz que não tem unção do Espírito Santo, poder e dons, aquele que fica 10 dias orando constantemente. 10 dias orando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som veemente e impetuoso. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando Salomão ele inaugurou o templo. Agora que está sendo inaugurada é a igreja. O templo foi inaugurado, a Shekinah de Deus veio. Shekinah é o peso da glória de Deus, é a cavote, o peso da glória. E agora quando a igreja está sendo inaugurada, ou seja, o peso da glória ele vem, o som veemente e impetuoso, e o barulho que reuniu o povo foi a Shekinah. A glória do Espírito Santo foi tão densa e foi tão poderosa que atraiu as pessoas para aquele lugar, porque veio um som e um vento do Espírito Santo, e naquele momento veio línguas como que de fogo e começou a pousar sobre cada um. Ou seja, havia uma porção do Espírito Santo para cada um, que enchia ele com o Espírito Santo, que enchia o outro, e eles começaram a falar em língua e a profetizar conforme o Espírito Santo lhe concedia.
línguas repartidas como que de fogo, encheram aqueles homens, e eles foram intrépidos no Espírito Santo para pregar a partir daquilo ali, e pregar com muita autoridade e com muita ousadia. Homens que eram pescadores, agora eles vão entrar na presença de reis, na presença de fariseus, com o poder do Espírito Santo, e não vão resistir. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, e os fariseus não podiam resistir com o Espírito que lhe falava. A Bíblia vai dizer, após o outro, no livro de Atos, que cada um era cheio do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte: se um homem for cheio do Espírito Santo, é isso que Deus quer que aconteça, e é assim que a igreja deve se mover cheia, deve se mover em direção a isso. Irmão, a nosso modelo é a igreja primitiva, e viver em unidade, partir do pão em comunhão, em oração, e nós vamos caminhar em direção a isso, e a glória de Deus vai voltar e vai encher a igreja, quando a igreja voltar a caminhar como a igreja primitiva, quando a igreja voltar a andar nessa simplicidade, nessa busca, renunciando tudo, renunciando os prazeres, porque estar crucificado com Cristo é estar morto para tudo, é viver para Deus. Pastor, é muito difícil, eu sei, o quanto eu sei que é difícil, mas é a nossa meta. Alguns vão argumentar sobre, aqui existe, o que eu estou pregando é uma visão tradicional pentecostal, e alguns não vão disponibilizar desta visão, vai achar que não existe batismo com o Espírito Santo, vai achar que esse batismo com o Espírito Santo, assim alguns batistas pensam, que ele é o batismo na hora da conversão, ou seja, foi convertido, foi batizado, e pronto, e não tem esse revestimento de poder posterior à conversão. E aí é que eu quero mostrar que existe isso pelas Escrituras. Pastor, como é que você vai fazer isso? Vou tentar mostrar para aquele que conhece um pouco da doutrina da adoção, porque para nós entendermos que só é filho de Deus aquele que foi adotado. Todo mundo entende isso? Amém? Só é filho de Deus aquele que é adotado. Quem não é adotado não é tratado como filho. Não é tratado como filho. E aí um texto que alguns crentes pegam e gostam de pegar e descontextualizar o seu bel prazer, que é usado para a prosperidade, diz: aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra. Irmão, pede que o teu carro saia, pede que tua casa saia, pede que isso acontece. O texto não fala disso. Se você olhar o final, no livro de Lucas especificamente, porque os outros livros omitem o final, o livro de Lucas diz especificamente: aquele que pedir o Espírito Santo. Isso está falando sobre o Espírito Santo. Ele diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Aí Jesus continua: qual filho? Qual filho? O relacionamento é pai e filho. Qual filho que pedindo o pai um pão, lhe dará uma pedra? Qual filho que pedindo o pai um peixe, lhe dará uma vida? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quem pede é filho de Deus. Quem pede é filho, ou seja, o ímpio não vai pedir o Espírito Santo, o ímpio não vai buscar isso, é o filho que pede. Ou seja, Pedro era devidamente convertido, mas Jesus falou: vai para Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção posterior à conversão, é para o cristão que busca até ele ser revestido com esse poder do alto. Isso não é algo automático. Isso também não é algo que acontece em um momento e vai perdurar pelo resto da sua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu busquei uma vez, fui revestido... Não. Quem ouviu a história de Dumas que eu contei aqui? Quem ouviu entende sobre isso. A história daquele pastor que pediu uma igreja e que foi 21 dias para a caverna e foi cheio do Espírito Santo, e Deus usava ele para curar e para fazer um monte de coisa. E aí ele voltou. E a igreja dele ficou com 1.200 membros, enquanto as outras igrejas estavam pequeninas e minguadas. E qual era o segredo de Dumas? Não era porque um dia ele entrou na caverna e jejuou 21 dias. Era porque de ano em ano ele buscava o Senhor. Não adianta apenas sermos batizados uma vez. Precisamos buscar constantemente estar mergulhado na presença do Espírito Santo, constantemente desfrutando da graça e do poder do Espírito Santo. Moisés ele ansiava pelo dia. Moisés ele ansiava pelo dia em que Deus fosse dar o Espírito Santo a todos, porque quando ele tirou, no Antigo Testamento o Espírito é dado sob medida. Quando Deus falou: Moisés, eu não posso dar a eles o Espírito, eu vou tirar do seu e vou dar os 70 que vão te ajudar. E quando o Espírito saiu dele, de Moisés, Deus tirou dele e colocou nos outros.
todos que receberam o Espírito começaram a profetizar. E aí 2 estavam fora do templo. E quando 2 estavam fora do templo, Josué falou: Moisés, quer que eu falo para eles pararem de profetizar? Porque era para profetizar só dentro do templo. Quer que eu fale? Estão profetizando no arraial. Aí Moisés diz assim: Oxalá que todos em Israel pudessem profetizar. Sabe o que ele está dizendo? Oxalá que Deus desse o Espírito Santo a todos. E agora o desejo de Moisés está se cumprindo em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo vem a todos. Aqueles que querem buscar, o Espírito Santo vem e preenche ele, para encher ele da presença de Deus. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do cristão, faz confirmar a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz confirmar a obra do Espírito Santo. Essa escolha não pode estar desconexa. Se um homem faz sinais de maravilha, mas não tem a doutrina correta, é falso profeta, está escrito na didaquê. Mas se um homem prega a doutrina correta, e os sinais de maravilha acontecem, e ele é um homem de Deus, e a multidão vai atender para ele. Por que eu digo isso? Porque lá em Atos, capítulo de número 8, Filipe vai descer. Ele vai descer para Samaria. Ele estava em Jerusalém, ele vai para Samaria. E Filipe começa a pregar. E todos prestavam atenção unimamente naquilo que Filipe falava. Por quê? A Escritura diz: porque ele seguia a sua pregação, sinais e maravilha. Muitos demônios eram expulsos, muitas pessoas eram curadas, e todos recebiam a palavra com alegria. E aí naqueles que criam, eram batizados nas águas, e o número crescia. Até o mago que fazia poderes extraordinários, Simão, ele foi batizado, ele recebeu a conversão, ele recebeu ali o batismo das águas. Filipe batizou ele em nome de Jesus. Só que aí a Escritura vai dizer o seguinte: primeiro passo, pregação evangelística, conversão e batismo nas águas. Segundo passo, batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que me garante isso? Atos 8, verso 16: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhe puseram a mão e receberam o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Filipe pregou, mas eles não foram batizados, foram convertidos. Agora vem Pedro e João para poder fazer uma pregação sobre o Espírito Santo, explicar e impor as mãos, e aí eles foram batizados no Espírito Santo. E o poder era tão real e tão evidente que o Simão Mago olhou para Pedro e falou assim: me vende isso que você tem. Vende o quê? O poder de impor as mãos e pessoas serem batizadas. Ele queria aquele poder, porque o poder é evidente na vida dos apóstolos. Eram homens poderosos na palavra e pregavam na unção do Espírito Santo. Isso é algo que todos nós temos que buscar na presença de Deus. Nós vamos olhar para isso também. Isso está no 8. E nós caminhamos um pouco mais em Atos, no capítulo de número 9. Nós vamos ver na vida de Paulo. Paulo, o que acontece com ele? Vocês sabem, era perseguidor da igreja. Ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus vai dizer: Paulo, por que tu me persegue? Ele vai ficar 3 dias sem comer e sem beber. E ele vai ficar em uma casa. Deus vem a um profeta chamado Ananias e fala assim: Ananias, vai em uma casa assim, 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 porque ela tem um homem que eu quero usar, porque ele é um vaso para mim escolhido. E aqui eu já acho engraçado, porque geralmente as pessoas chegam para você para profetizar e falam: irmão, você é um vaso escolhido. Mas como o resto da profecia? A profecia é: você é um vaso escolhido, mas diga que ele vai sofrer muito pelo meu nome, porque aqueles que querem fazer a vontade de Deus sofrem muito. E aí o profeta vai até Paulo, e ele diz assim: olha Paulo, Deus Senhor me apareceu e disse para que eu orasse por você, e quando eu orasse por você, você não só ia voltar a ver, mas você seria cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ser batizado, e ele foi cheio do Espírito Santo, e depois ele foi batizado nas águas. Ou seja, o batismo do Espírito Santo em Paulo veio primeiro do que o batismo nas águas. Assim, da mesma forma aconteceu na minha própria vida. Depois de ouvir a pregação e me arrepender, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não sabia que tinha sido, porque eu não conhecia nada. E fui ser batizado nas águas 3 meses depois. Ao ler as Escrituras e identificar as experiências na minha vida, eu entendi que eu havia sido batizado com o Espírito Santo. Assim que eu recebi a palavra, de fato. Então Paulo ele sai a pregar, e ele diz que a palavra dele não consiste em pregação e palavra persuasiva, mas no poder de Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver Pedro pregando na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. O que acontece? Veja bem algo. Pedro prega em Atos 2.
3.000 pessoas convertem, muitas pessoas estão se convertendo. Só que quando Pedro vai à casa de Cornélio pregar, ele já era relutante para poder ir pregar. O Espírito Santo cai antes que eles fossem batizados também, e os da circuncisão ficam maravilhados. Maravilhados por quê? Não porque eles aceitavam a palavra, mas porque o Espírito Santo, a dádiva, o dom do Espírito Santo vinha também sobre os gentios. Ou seja, eles acharam que era para os 120 restritos, só eles iam fazer uma obra especial, só eles iam ter aquele dom. Agora Deus estava dando o Espírito Santo a homens simples, cumprindo-se a profecia de Joel, porque naquele dia eu, Senhor, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos, as filhas, os jovens, os velhos, eles terão o Espírito Santo. Deus está cumprindo a sua promessa. Isso não parou lá, é uma promessa até que os astros dos céus comecem a cair. É o que está escrito no texto: e depois desse dia os astros cairão do céu. Ou seja, a promessa vem de Paulo, começa em Pedro, e ela vai até o arrebatamento. Enquanto o Espírito Santo estiver com a igreja, Deus está enchendo o crente, Deus está dando sonho, Deus está revelando a vida, porque a palavra de Deus ela é verdade hoje e é eternamente. Aleluia. Sabe, tem um pastor amigo meu que ele é reformado. Sabe por que ele acredita em dom? Porque Deus deu a ele a revelação de algo muito grave e muito sério na sua família, a ponto de ficar assim. E ele fala: não tem como eu descrever essas coisas, porque Deus me deu a revelação de algo muito sério. Não posso nem falar. Pastor, não conheço, não vou falar. Prefiro guardar isso. Algo muito sério. Deus deu em revelação a ele. Algo profundo, algo oculto, algo escondido. Algo da sua própria vida, sentimental e particular. Deus revelou a ele. Claro, como a água, não é? Claro. A ponto dele chegar, Deus me revelou isso, é verdade. E havia confessado o pecado. O final foi feliz, graças a Deus. Houve perdão, houve misericórdia, e Deus restituiu todas as coisas. Os discípulos de Apolo. Apolo era um homem letrado que veio de Alexandria. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso na escritura. E este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E agora você vai olhar os discípulos de Apolo. Ele está lá e Paulo encontra esses discípulos. E a primeira coisa que Paulo vai olhar para esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Eles disseram: nem sequer sabemos que haja Espírito Santo. E Paulo então pergunta: em que vocês fossem batizados então? Eles disseram: fomos batizados no batismo de João. Paulo então vai batizá-los nas águas, no batismo de Jesus Cristo, vai instruir sobre o caminho do Senhor. Depois Paulo vai impor a mão sobre ele, depois do batismo nas águas, e eles vão ser batizados com o Espírito Santo, e eles vão profetizar e vão ser cheios do Espírito Santo. Para que serve o batismo com o Espírito Santo na Bíblia? Atos 1:8 responde: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Virtude, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E Jesus falou: senti sair virtude de mim. Quem me tocou? E a mulher foi curada. Virtude do Espírito Santo, para Deus usar a crente, para que testifique a palavra de Deus. Então, o que não é ser batizado com o Espírito Santo? Também podemos falar sobre isso. O que não é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo não é pular, gritar, sapatear, falar um monte de línguas malucas, igual o culto de ontem. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é conversão, é poder para converter perdidos. É poder para que o Evangelho seja estabelecido. Vocês vão receber poder para ser testemunha da veracidade do Evangelho. Isso é poder do Espírito Santo. Para que as almas se convertam, como era a pregação de George Whitefield.
que milhares caíam em arrependimento, ou a pregação de Jonathan Edwards, que as pessoas choravam e caíam em arrependimento, ou a pregação de David Brainerd, que os índios caíam e choravam em arrependimento. Alguns ficavam lá caídos horas no chão e chorando em arrependimento, porque quando o Espírito Santo ele vem, coisas extraordinárias acontecem. Leonardo Ravenhill diz: quando o Espírito Santo vem, a luz da igreja não se apaga. Sabe o que é isso? Os crentes não querem ir para suas casas. Os crentes não estão ansiosos para sair da presença de Deus. Quando o Espírito Santo vem, Leonardo Ravenhill diz que o culto estava indo, até que o pastor pegou e falou: jovem, você pode orar. O jovem se adiantou na frente do microfone, tomou o microfone e orou por 50 minutos dentro da igreja. E depois de 50 minutos, as estruturas do inferno foram abaladas, e as pessoas que estavam nos bares, nas festas em volta, tiveram que entrar para dentro do templo. E dentro do templo, almas caíam e se convertiam, almas choravam sobre os seus pecados, porque o poder do Espírito Santo entrou naquele lugar. Isso é poder do Espírito Santo. A gente pode olhar em toda a história, homens que eram cheios do poder do Espírito Santo, mas hoje, como sempre houve, existem os falsos. Aonde tem o verdadeiro, tem os falsos. E aí, os falsos falam que o poder do Espírito Santo é falar balá, língua estudada, língua conhecida, é falar isso. O poder do Espírito Santo vai muito além disso. Vai muito além disso. É uma vida de santificação. Sabe por que o Espírito Santo é aquele que batiza com fogo? Sabe o que o fogo faz? Ele queima a sujeira, ele queima a impureza, ele tira a escória do pecado. O homem batizado no fogo do Espírito Santo, ele vai ser purificado, ele vai ser santificado, ele vai ser um homem santo. E quanto mais santo este homem é, mais usado por Deus ele é. Quanto maior a sua santidade, quanto maior a sua busca por Deus, mais Deus vai te encher do Espírito Santo. Conclusão: ser batizado com o Espírito Santo é quando um crente em Jesus Cristo recebe extraordinário poder para exaltar a Cristo mediante a pregação do Evangelho de poder. O motivo é esse. Não é receber dons para negociar a fé, fazendo simonia como Simão fez. Não é isso. São falsos profetas. Naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ter o Espírito Santo é ser ungido por Deus para pregar o Evangelho com autoridade, com poder, para que as cadeias do inferno sejam quebradas, para que a cegueira seja tirada da vida dos pecadores, para que pecadores chorem sobre os seus pecados. Pecadores, eles, quando um homem prega na unção do Espírito Santo, é como Jeremias diz: não é a palavra do Senhor como um fogo, não é a palavra como um martelo que esmiuça a penha. O coração é de pedra, mas quando o pregador está ungido, o martelo de Deus está quebrando o coração de pedras impenitentes que choram sobre os seus pecados e que se lamentam diante disso. Isso aqui é a unção. A unção vai despedaçar o jugo, Deus prometeu, e acontecerá que a unção vai despedaçar todo o jugo. Infelizmente, a igreja anda confusa, anda perdida em muitas divisões, em muitas coisas, e não atentam para essas verdades na Bíblia. Nós caminhamos de um extremo ao outro e perdemos o rumo, e perdemos o foco. Caminhamos para os extremos do emocionalismo e extravasamos, e não há nada de Deus nisso. Caminhamos para os extremos de apagar o Espírito Santo, como Paulo diz: não encher o Espírito Santo. E nisso o diabo vai tripudiando e rindo da igreja, enquanto o que Deus quer de um cristão é equilíbrio. Equilíbrio. Ele quer que o cristão seja cheio do conhecimento do Evangelho e seja cheio do poder do Espírito Santo. Jonathan Edwards passou 3 dias na mata jejuando e orando, quando foi pegar o seu célebre sermão Pecadores na mão do Deus irado. E você vai lendo as histórias desses homens, são dias e horas de oração constante, até que esse poder venha. E sabe o que acontece? Se esse poder viesse, muitos de nós ficaríamos escandalizados, essa é a verdade. Muitos de nós não estaríamos preparados para isso. Se o poder real de Deus viesse,
nós estaríamos muito formalizados com o nosso método de culto. E quando o avivamento se deu na Inglaterra, não precisava nem de pregador para ter o escudo. As pessoas adoravam e oravam ao Senhor pelas ruas livre, e o Espírito Santo caía sobre elas e as enchia de poder, de presença de Deus. Isso era algo que aconteceu no avivamento do século XVIII, o maior de todos eles, com George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Então, precisamos buscar essa experiência. Não, a nossa experiência, eu ouvi o Paul hoje falar isso, e eu senti uma dor no meu coração. E eu falei, Deus, isso acontece mesmo conosco. As nossas experiências com o Espírito Santo, elas são como maná, e quando guardamos, apodrece. O que é isso? Elas devem ser renovadas. Sabe, tem aquele crente que teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, Deus revelar coisas inefáveis, maravilhosas, e Deus usar ele para a pessoa, e houver conversão, e aí ele conta essas experiências. Só que essas experiências já ficaram no passado, e ele já não tem mais aquilo agora. Eu posso falar isso da minha própria vida. E nós precisamos buscar novas experiências com o Espírito Santo, novas experiências reais, um relacionamento claro, real, evidente, com o poder de Deus na nossa vida, para pregarmos a palavra do Senhor, para sentir uma dor pelos perdidos. Nós não sabemos o que é angústia se o Espírito Santo não vier sobre nós. Um crente não sabe o que é desespero e angústia, orar em angústia, se não estiver cheio do Espírito Santo. Só ele, dentro da alma do cristão, faz ele chorar amarguradamente, angustiosamente, a ponto de desfalecer da sua própria vida, como John Knox disse, um homem cheio do Espírito Santo: dai-me as almas da Escócia, senão eu vou morrer, Deus. Só cheio do Espírito Santo a gente só pode sentir, porque é ele comunicando a nós a urgência de pregar o Evangelho, de interceder e de orar. E o que nós devemos buscar? O que o verso diz, o que Jesus disse: acha uma Jerusalém. Pastor, não tenho paz na minha casa. Acha um monte, acha um deserto, acha uma caverna, acha um buraco, acha um lugar que você fuja à igreja aqui, pega a chave, acha um lugar e se esconda. João Batista se escondeu no deserto. Eu sou desse tipo que sou ansioso e quero fazer as coisas breves e rápidas. E eu fico orando a Deus e chorando. E chorava ao pregar, para vir pregar essa mensagem. Eu falei: Deus, eu não posso pregar essa mensagem. E Deus falando: você vai pregar. E eu angustiava e chorava minha alma e derramava minha alma diante de Deus. E eu falava: Deus, então renova minhas experiências. E eu chorava diante de Deus, chorava antes de vir pregar. E eu falando: Deus, eu não posso pregar esta mensagem. E brigava ali com Deus sobre isso. E sentia essa urgência. Porque o que Deus falou comigo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Nós precisamos ser renovados com experiências com o Espírito Santo. Martin Lloyd Jones diz: o pregador ele tem dois trabalhos: levar a igreja a estudar e depois tirar a igreja do estudo para buscar a Deus, porque ela vai se fascinar tanto com o estudo, ela vai se tornar tão intelectualizada, e a mensagem vai se tornar tão fria, tão indiferente, que só vai encher o intelecto. E aí Leonardo de Rabelo diz: nós vamos para o seminário e adquirimos uma cabeça grande, mas um coração minguado, porque não temos uma vida de oração forte com Deus e profunda. Nós precisamos disso, uma vida forte e profunda de oração. Não era o intelectualismo de George Whitefield, mas era o poder da sua palavra. Alguns sermões carregados no bolso, copiados de puritano, mas são alguns sermões elaborados na hora, porque pregava muito e não tinha tempo de preparar tanto, mas eram sermões carregados com o poder de Deus, com a unção e com a graça, a ponto de 25 mil pessoas vir até ele ouvir ele a pregar uma mensagem poderosa e impactante. E João Batista ficou no deserto até o dia que havia de se mostrar a Israel: ei, irmão, vá para o deserto e fique lá, corte suas amizades, corte a televisão, corte o Facebook e vá para o deserto ficar com Deus. Mas 17 anos do João Batista no deserto não foi jogado fora.
Foi mais de 17 anos, mas vamos colocar que desde os 13 ele estava lá. E aos 30 anos ele se mostrou para Israel. E todo Israel vinha até João Batista, porque era uma pregação ungida pelo poder do Espírito Santo. Uma pregação ungida pelo poder do Espírito Santo. E aí, há muitos dons, e o Espírito Santo é um. E ele dá a cada um como quer. E sabe o que aconteceu? Nós não vemos João Batista profeta fazer qualquer milagre de cura. O povo não ia até ele por causa das curas. O povo não ia até ele por causa das revelações, mas o povo ia até ele por causa da unção que estava sobre a vida do profeta. Uma unção real e verdadeira, que os corações dos filhos se converteram aos corações dos pais. E veio um avivamento sobre a terra de Israel. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou para que os apóstolos pregassem posteriormente. Nós precisamos ir para o deserto, estar sós com Deus. Precisamos buscar isso de Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. O que Jesus está falando? Do Espírito Santo. Você está pedindo? Você está buscando? Ou você acha que você já foi ungido quando se converteu e não precisa buscar? Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Porque aquele que crê nele fará um rio de água viva para jorrar para a vida eterna. O cristão ele deve ser um rio de água viva. As suas palavras devem ser vivas. As suas palavras devem ser poderosas. As suas palavras devem causar impacto nos corações dos pecadores. E a palavra de um coração de um homem ungido, ela faz isso. Quando eu me converti, eu entrei na igreja e meu testemunho foi: